Começa agora mais um Linkado na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou Duda Mustafa e eu sou Heloísa Vasilian. Hoje vamos entrevistar um jornalista, comentarista esportivo e repórter. Ele iniciou sua carreira como repórter no jornal O Povo, foi comentarista na TV O Povo, TV Record e passou por vários outros veículos, Rádio Transamérica, Revista Placar e Ceará Rádio Clube. Hoje, ele trabalha na TNT Esportes, antiga Esporte Interativo, como comentarista esportivo da UEFA Champions League. Vamos conversar com Bruno Formiga. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, cara, ouvindo vocês falando, como eu já fiz coisa, eu me senti um senhor de uns 60 anos, só que eu ainda vou fazer 40, né, mas olhando para trás é aí que você vê, né, a trajetória é longa. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Bruno Formiga para vocês. Da sua carreira, você queria mesmo era ser jogador de futebol. Como surge o jornalismo na sua vida? Eu acho que, primeiro que é muito legal estar aqui, eu fico olhando para vocês e lembro de... Para mim era um dia desse, né? Mas depois que vocês fizeram a abertura aí mostrando tanta coisa, eu já vi que faz muito tempo. E eu acho que foi tudo muito junto. Eu lembro de ter fitas, vocês não pegaram VHS, videocassete, não sabem nem o que é isso, mas estudaram isso, mas não viveram. Aí eu tinha fitinha gravado com meus primos, imitando o Jô Soares, eu imitava o Gil Gomes, fazendo isso no quarto lá da minha tia, na casa da minha avó. Então meio que eu acho que desde o início, falar, me expressar, estava ali. Mas eu queria de fato ser jogador de futebol. Então quando começou a ter muita dificuldade ali no futebol, tipo, tem que pegar 3 conduções e aí em sanduíche aqui o estudo com não sei o quê, com o treino. Aí tu começa a ver que, cara, eu gosto, mas gosto mais ou menos. Eu gosto de jogar a bola. Talvez ser jogador é uma parada que exige muito. E aí eu também nem sei se eu tinha esse talento aí não, viu? Eu tô falando aqui, dando a desculpa que é porque tinha muito... Eu desisti, mas a verdade é que talvez eu tenha desistido para não levar o não. E aí o jornalismo já estava ali, era natural. Eu cresci vendo meu pai assistir todos os jogos. Ele jogou também no Bangu, lá no Rio de Janeiro e tal, no América, que meu pai é do Rio, né? E sempre foi muito crítico no português, os programas, tudo ele via e falava, você aí não sabe nada. Esse aí, pelo amor de Deus, como é que esse cara tá na TV? Aí eu ficava, eu acho que eu posso fazer isso, assim, se meu pai acha todo mundo ruim, eu acho que eu sou mais ou menos. Aí eu sempre gostei de falar muito, deu para anotar já. E aí logo muito cedo, ali na virada para os anos 2000, que é mais ou menos quando eu entro na faculdade, né, 99, 2000, é o boom meu da ESPN, né, com PVC, Mauro César e tal. E aí eu acho que ali eu tenho a decisão de, cara, eu queria ser esses caras aí, ó. Já que não deu certo ser aqueles outros caras, né, olhar pro Ronaldo, pro Romário, esses aí eu não vou conseguir ser. Nem tenho talento, nem tenho paciência para isso aqui. Agora, para isso aqui, eu acho que rola. E aí, o resto é história. Bom, atualmente você é comentarista esportivo, né? Como que você se prepara para os jogos? E demora umas 6 horas, viu? Umas 7. Quando é um jogo que eu tô muito no automático, assim... Real Madrid, Barcelona, que eu vejo todo final de semana, assim, eu acompanho essa galera, porque futebol eu falo muito que é uma novela, são capítulos diários, assim, se você perde ali uma semana, para tu se atualizar é difícil, porque aí não sei quem machucou, fulano jogou mal, não sei quem foi suspenso, o outro time melhorou, então é uma roda que você não pode parar de girar, é bicicleta, assim, se você parar, cai. Então tem jogos que o preparo é mais fácil. Até porque jogos da Champions, a UEFA dá um material Media Kit lá que tem 30 páginas, com estatística, com a idade dos jogadores, os últimos jogos, não sei o quê. Mas se você não souber como é que aquele cara joga, não adianta as estatísticas sozinha. Eu sou o maior defensor dos números, mas eles sozinhos, eles não vão te dizer muita coisa. Então, o bom é você ver, bota o vídeo no YouTube ali, se você botar o nome do jogador, Rodrigo, que tá no Real agora. Vamos supor que tu não conhece o Rodrigo, tu tava em Marte e não sabe quem é o Rodrigo, ou o Vinícius Júnior. Bota ali no YouTube que você vai ver um clipe do cara. Aquele clipe já te dá mais ou menos uma noção de qual é a característica do jogador, como é que ele joga, como é que ele não joga. Ele é um cara que ele é um passador, ou ele é um driblador, ele é bom finalizador, ele não é. Então, você junta a informação com a sua percepção e tira a sua própria conclusão. Só que você tem que fazer isso vezes 22, porque são 22 jogadores. Então, se você não conhecer os 22, vai ter que ver um por um. Porque hoje é mole fazer Liga dos Campeões, mas eu já fiz Série D, A Série D tu vai ter time ali que você
desculpa, eu não vejo o time toda semana. E aí vai ter que pesquisar, liga pro radialista lá da cidade, da região, fala, pô, fulano, como é que tá? Então demora. Se você bota o jogo no mudo, putz, ele perde 80% do valor. Continua sendo um jogo, mas não é a mesma história. Com certeza não. E Bruno, conta pra gente, de onde surgiu Formiga? É seu sobrenome, Boa é seu pergunta, apelido? né? Não é sobrenome, mas toda semana no Instagram vem alguém de uma família Formiga perguntar, a gente é primo? A gente é não sei o quê? Eu falei, cara, não. Porque, na verdade, é um apelido quando eu jogava numa escolinha lá em Fortaleza ainda. E tinha um cara chamado André, o pai dele tinha barraca de praia e tal. Ele era muito meu amigo, eu vivia na barraca de praia dele, inclusive, e eu sinto muita saudade da praia. Se eu começar a falar disso aqui, eu até vou sentir, me emocionar. Porque eu não me adapto a São Paulo muito por causa disso. Mas, voltando ao meu amigo, que tinha barraca de praia, ele ficava vendo o jogo de uma escada. Tinha um campo. E tinha uma escada, tipo a escada que tem aqui no estúdio, essa escada de obra. E ele ia lá pro último degrauzinho da escada e ficava vendo o jogo lá de cima. E ele meio que brincava de narrar ali e tal. E aí eu não sei, porque um dia, né, ele falou Formiga pra mim. Eu não sei se ele me achava, sei lá, baixinho, com cabeção, eu não sei, cara, com a bundona, eu não sei a ideia, entendeu? Qual foi, por quê, que eu nunca fui na etimologia do apelido pra mim. Mas ficou isso aí. Quando eu fui trabalhar no Jornal O Povo, anos depois, em 2006 para 2007, aí eu tinha esse apelido, a galera que jogava comigo sabia, o pessoal da faculdade e tal, mas a primeira matéria que eu assinei foi com o meu nome mesmo, Bruno Anderson, que é uma coisa ridícula, né? Meu pai botou esse nome, sabe-se lá por quê. E aí o meu chefe jogava comigo e sabia, cara, por que tu não bota Formiga, é muito mais legal e tal. Aí eu falei, pô, é mesmo, eu devia botar, é bom que se esconde também, né, num nome que não é o seu. E aí eu assinei Bruno Formiga lá, já na segunda semana, e ficou, e é isso. A história é essa, mas assim, qual é a explicação? Eu não tenho nenhuma história legal para contar sobre o apelido. Falar, foi tal história, eu não tenho. É um achismo do que eu percebo que o cara dizia na época. Mas essa é a origem. É uma origem que não tem origem, né, no final das contas. Sim. E você nasceu no Ceará, né? Você agora trabalha numa emissora em São Paulo. Você já sofreu algum preconceito? Já. Então, muitos, assim, primeiro eu morei no Rio antes de vir para cá, né? E aí, no começo, o Esporte Interativo, a sede era no Rio. Depois a gente, com a fusão com a Warner, TNT e Discovery, a gente precisou vir para São Paulo, que ainda é uma questão na minha vida, né? É uma adaptação difícil. Mas é um papo para um outro. Quando você estiver no programa No Divã, aí eu venho participar para falar da minha relação com São Paulo. Mas eu já sofria, às vezes, na padaria, assim, o cara tava... Ele nem sabia que eu era cearense, ele tava falando, não, porque o motorista ali, aquele Paraíba, que lá no Rio, o nordestino é chamado de Paraíba, em São Paulo é baiano, né? E aí os caras falavam isso, às vezes eu me incomodava, mas não falava nada. Teve um determinado momento que eu comecei a falar tipo assim, eu falava, putz, bicho, o cara não é Paraíba, o cara é, porra, sergipano, eu não sou Paraíba, eu sou cearense. Aí o cara, pô, mas é automático. Eu falei, beleza, mas o teu automático me incomoda. E aí, beleza, isso era a esfera pessoal, né? No profissional, tinha aquela coisa da tua voz estar espalhada agora para uma emissora que tem alcance nacional. E aí sempre tinha os comentários, quem é esse cearense aí para falar do Barcelona? Quem é esse cara aí para falar do Flamengo? Volta pro Di Jumento, volta para não sei aonde. É tipo isso, entendeu? E aí tinha a história do fonoaudiólogo das emissoras, muitas vezes pasteurizar o sotaque. Se você olhar assim, o William Bonner, você fala, esse cara nasceu aonde? Eu não sabia se ele era carioca, paulista, era um sotaque que não tem sotaque. E lá no Esporte Interativo, eu cheguei a pedir para falar, pô, dá uma diminuída no meu sotaque e tal. Depois eu falei, não vou diminuir porra nenhuma. Falei, cara, não vou diminuir porque aí eu acho que eu vou estar cedendo a parada, né? O meu sotaque é a minha bandeira, quer queira, quer não, é a minha identidade, pô, eu não vou negar isso. Então, esses preconceitos, assim, essas frases para tentar diminuir você, no fundo, fala mais da pessoa do que de mim. Tipo assim, o cara que tá falando essa parada para mim, assim, ele é de um vazio cultural bizarro, então eu não passei a não me incomodar mais. Ô Bruno, e qual foi o jogo mais marcante que você já comentou? Ixi, cara, pô, tem muitos, ó. Mas assim, tem um que eu sempre falo, que aí vai falar, mas o voto cult, tá querendo dizer que é o alternativo. Mas eu falei da Série D, né? Esse jogo é o jogo da Série D. Remo e Operário, 2015, no Mangueirão, lotado, assim. E o Esporte Interativo fez eu entender que todo time é grande. Todo time é grande. Ah, porque o Real Madrid é maior que o Remo. Beleza, pro mundo é. Mas pro torcedor do Remo não é, pô. E tinham 70 mil pessoas no estádio naquele dia. Aí tu vai dizer, isso aqui não é importante não, viu? Porque é Série D.
Então, os caras estão nem aí se é Série D, Série Z, Série Y. E era o jogo do acesso do Remo. Alguém ia passar, ou o Remo ou o Operário. E o Remo já estava há um tempão na Série D. E o estádio lotado. Eu achava que ia desabar, assim, que o estádio ia cair. Tava eu e o Jorge Rico, que era o narrador. E o Remo subiu. Pô, um chororô danado lá, a gente pagando promessa, a galera andando de joelho. O treinador subiu na cabine para falar com a gente colocou com fone para ele falar com o cara que estava pagando a promessa lá. Aí o cara falou, pô, só tô aqui por sua causa. E aí foi um chororô danado, a gente só conseguiu sair do estádio no ônibus 2 jogadores, porque não tinha como sair. Então aquilo me marcou muito, porque você vê que, bicho, cada micromundo ali tem uma importância que você não pode dizer, porque a Champions é mais importante do que aquele jogo ali. Não é. Tudo é simbolismo. Para aquelas pessoas ali foi a Copa do Mundo dos caras, naquele dia. Sim. Então foi muito louco aquele jogo. Teve Bayern e Barcelona também, que é o famoso drible do Messi no Boateng, que ele dá um drible no zagueiro, o zagueiro cai estatelado no chão, e ele faz o gol por cobertura. E era o trio MSN, né? Tinha Neymar, Messi, Suárez. Aquele jogo também é muito marcante para mim, porque assim, todo mundo sabe o quanto eu sou fã do Messi, o quanto aquele jogo é impactante para a história da Champions. Então esses 2 jogos. Mas tem muito, assim, porque todo jogo, para mim, marca. Tudo marca, mas esses 2 em específico eu sempre lembro. Bom, falando em Champions, essa Champions está muito emocionante. Como que está sendo essa cobertura para você? É uma loucura, assim, porque os jogos... assim, o Real Madrid, por exemplo, que está na final, ele não estava morto em jogo nenhum. Quer dizer, ele estava morto e ressuscitou em todos os jogos. Sim. Então, assim, só ali já deu uma prévia do que a gente chama lá no Esporte Interativo, /TNT, /HBO Max, de a maior Champions de todos os tempos, porque reuniu todos os campeões, reuniu todos os artilheiros da era moderna, e você teve essas reviravoltas, teve uma eliminação muito precoce do PSG, o atual campeão caindo num jogo muito louco, o Liverpool do Jürgen Klopp chegando de novo a uma final, marcando época, o Benzema batendo recorde de gols do Cristiano Ronaldo no mata-mata. Então, assim, tem os brasileirinhos, né, o Vinícius, o Rodrigo, e fora as histórias dos jogadores do Liverpool, fora o Sheriff, é um time da Moldávia, que jogou pela primeira vez a Champions e ganhou do Real Madrid lá no estádio do Real Madrid. Eu fiz esse jogo também, é bem marcante, por 2-1. Então, cara, é uma cobertura que você precisa estar atento à excelência daquele produto, que é como se fosse Hollywood, só que com um grau de emoção, de entrega muito grande. Você não pode tirar isso, porque senão vira uma competição fria. E ela é tudo menos fria. A competição, que tem toda a excelência, ela tem um grau de entrega e emoção que você precisa linkar as 2 coisas. E é o que a gente constrói lá sempre, é sempre buscar as melhores histórias, as mais emotivas, mesmo nesse ambiente que parece perfeito. Porque ele realmente do ponto de vista estético, ele é perfeito. É o melhor estádio, com os melhores jogadores, com os melhores times, com os melhores jogos. Mas existe um caráter emocional e simbólico ali que é muito grande. E essa Champions, então, esculachou. Ô Bruno, e falando agora sobre o programa Polêmicas Vazias, como surgiu a ideia? Assim, eu trabalhava no Jornal O Povo, na redação, e sempre ficava discutindo idiotice, né? Tipo assim, quem é que jogou mais, o Neto ou o Marcelinho? Quem é que é mais ídolo no Corinthians? E aí eu começava conversando contigo, daqui a pouco estava a redação inteira discutindo isso. Não, porque com certeza é o Neto. Não, mas é o Marcelinho, a gente não produzindo nada, né? Só discutindo besteira e nada. E aí sempre tinha um amigo meu, Ciro, que falava assim, lá vem o Formiga com as polêmicas vazias. Porque o que são polêmicas vazias? É discussão que não leva a nada, né? Não vai mudar o mundo, assim, eu não estou discutindo aqui Rússia ou Ucrânia. Eu estou discutindo uma babaquice, assim, Neto ou Marcelinho, que não vai mudar nada. Só que o que eu pensei cara, isso importa para as pessoas. Só que a galera repete vários clichês, um monte de achismo. Dá pra gente brincar com isso e trazer argumentos. Às vezes eu até mudo a opinião da pessoa. Porque a minha ideia é essa também. Se eu não tô ali fazendo o vídeo para mudar a tua opinião, para mim não vale. Eu acho que com os meus argumentos, eu sou capaz de fazer você pensar por outra ótica. Não é que eu queira te convencer. É que eu acho que eu vou te dar as ferramentas para falar, bicho, pensa de outro jeito aí, desconstrói esse negócio, porque o que tu tá falando eu acho que é besteira. E é meio autoritário mesmo o programa, porque sou eu sozinho, né? Não é um debate. Sou eu comigo mesmo ali, jogando os argumentos, falo, agora vocês se viram aí no YouTube para resolver. E aí beleza, vamos fazer um programa no YouTube, o Esporte Interativo queria reativar lá o YouTube deles na época, em 2016, sei lá, 15. E aí eu falei, eu tenho esse programa aí, essa ideia, topa? É para falar Messi ou Cristiano, o brasileiro de 87, só polêmica. Coisa que o torcedor se importa de discutir, mas que realmente não vai mudar o mundo.
E aí, beleza, saí de férias e um produtor lá chamado Andrei Rastock, hoje está no Manchester City. Ele falou, cara, beleza, vamos fazer. Aí quando eu voltei de férias, estava tudo pronto. Eu falei, cara, é Polêmicas Vazias. Esse nome vai chamar as pessoas, porque ele é um nome imbecil. Aí, não, beleza, então vamos fazer. Aí fizeram a vinheta lá e aí deu certo. Fala aí, galera, beleza? Virei um... Aí a gente foi apelando, né, no começo. O primeiro programa era Messi ou Cristiano Ronaldo. Aí o segundo programa era já outra parada também, para poder ir gerando esse algoritmo, né? E foi legal receber muito feedback de gente que, pô, passei a pensar de outro jeito, pô, nunca tinha me ligado disso. E tem a mensagem mais marcante que eu recebi até hoje de um cara que não falava com o irmão dele, ele era brigado com o irmão. Só que os dois gostavam muito do Polêmicas Vazias e assistiam, cada um na sua realidade. Chegou um dia lá, um almoço de família qualquer, um dos irmãos começou a falar, pô, vi esses dias um programa tal, aí era uma polêmica dessa aí, que os tiozão lá tudo achavam uma coisa e ele achava outra. E ele usou os meus argumentos para confrontar o tiozão. O irmão achava a mesma coisa. E aí começou a se juntar com o irmão brigado para dar porrada nos tiozão. E aí ficou os dois irmãos discutindo com os tiozão, usando os argumentos do programa. Quando um olhou para o outro, eles tinham feito as pazes. Assim, eles estavam do mesmo lado. E aí tem um quadro dentro do Polêmica que se chama Opiniões que você não tem o direito de ter. Que também é bem escroto e autoritário. Mas é uma provocação, porque o cara chega ali e fala, o Messi é ruim. Pô, cara, desculpa, tu não pode achar o Messi ruim. Tu pode não gostar do Messi, você tem o direito. Pô, eu acho ele bobinho, pô, eu não gosto dele. Ou só preferir o Cristiano. Não tem problema. Mas tu dizer que o cara é ruim, não pode, pô. Simplesmente não pode. Aí tu fala, mas eu tenho o direito à sua opinião. Eu falei, na boa, não tem. Aí tá aqui, aí dou lá, é tipo isso, entendeu? E como você enxerga o jornalismo esportivo no Brasil atualmente? Você acha que o streaming ele impacta muito nessa mudança? Eu acho que por bem. Assim, tem muita coisa... Eu sou totalmente contrário da opinião de que o jornalismo está em crise, que não sou... Porque, assim, tem muita gente produzindo coisa ruim. Tem. Mas tem muita gente produzindo coisa boa. Isso não tira a importância de você ter o jornalismo mais profundo, investigativo, de 15 páginas. Ele tem que existir. Mas eu também preciso fazer com que este jornalismo aqui chegue no meu filho de 16 anos. Aí vai fazer como o New York Times faz. Ele faz um monte de infográfico, história em quadrinho. Ele dá um jeito dessa apuração, porque o jornalismo é fundamentalmente apuração. Eu apurei. Como é que eu vou contar para as pessoas o que eu apurei? Aí é outra história. Pode ser pelo YouTube, pode ser num podcast, pode ser no jornal impresso, pode ser numa faixa, num outdoor, não interessa. Pode ser eu gritando no meio da rua. O que importa é apurei, chequei, a informação é boa e é importante, eu vou contar. E existem outras formas, né? Você tem o jornalismo opinativo, você tem, enfim... Mas eu vejo o jornalismo esportivo hoje, nunca teve tanta ferramenta para fazer jornalismo bom. Só que tem um problema. A galera mais tradicional, mais antiga, começou a se assustar em ser rebatida e entender que, bicho, o cara que comentava futebol, por exemplo, falava essa aí. Ah, porque o Messi é fraco. Aí chega o garotinho de 15 anos e fala, pô, como assim o cara é fraco? Esse cara aí tá falando que o Messi é ruim, eu tô vendo aqui no meu aplicativo que ele meteu 40 gols no ano passado, pô, acabou de fazer 50 gols, deu 15 assistências, foi eleito o melhor do mundo 7 vezes. Ei, meu chapa, o que tu tá falando aqui tá errado. E aí vai na rede social do cara e fala, amigão. E aí tem gente que não tá preparada para isso. Porque você tá falando com uma galera que também hoje tem acesso a muita coisa que eu não sou mais o detentor da informação sozinho. Do sentido de eu tenho acesso às estatísticas escondidas aqui que só eu tenho. O moleque lá também tem. Ele vê jogo. Ele vê muito mais jogo às vezes do que eu. Bruno, quem você acha que vai ganhar essa Champions? Putz, quem eu queria já não tá mais nem na final, então pra mim tanto faz. Eu queria que fosse o Guardiola com o Manchester City e tal, mas, bicho, eu acho o Liverpool mais time, só que o Real Madrid é, como diria o André Henry, é imorrível, né? Então não tem como, cara. Tu vai olhar pra um time desse e falar que não dá? Eu não tô em cima do muro, na boa. Eu acho o Liverpool mais time. Mas não quer dizer nada. Então, assim, quem eu queria que ganhasse já não tá mais lá, então eu só lamento. Depois do último jogo não tem como definir nada. Não tem como, tá, cara. Os caras estão dos 180 minutos contra agora na semifinal, o Real Madrid contra o Manchester City, ele não estava classificado em 178 minutos. Bastou 2 para ir para a prorrogação e classificar, então.
Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela nossa conversa, a gente amou te receber aqui. Tá bom, se quiser depois a gente vai mais pra, ó, porque já viu que eu vou até Sim, fazer um seriado, a um gente episódio adorou. 1, 2, 3, 4 e o grande finale. Bruno, parabéns pela sua carreira, pela sua Obrigado. trajetória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, que nada. Eu prometi no dia que eu vim, né? Eu enrolei muito. Não, cumpriu o comprometido. Não é nóis. Queremos agradecer também a toda a equipe do Linkados na Área e a nossa orientadora, Eide Vargas. Até a próxima edição.